últimas do futebol. Você ouve agora Jogo Rápido. São 7h13, está começando o Jogo Rápido desta sexta-feira, dia 21 de março. Um grande abraço para você que está nos acompanhando pela Rádio NN, também pelo nosso canal no YouTube, o NN Play. Sextou, meio de semana aí com Copa do Nordeste, fim de semana com Copa do Nordeste. Inclusive o CRB entra em campo hoje, já eu trago mais informações do Galo, que enfrenta o Ferroviário. Fim de semana com decisões, né? Alguns estaduais serão definidos neste fim de semana, outros estão aí ainda em seus jogos de ida. Aqui em Alagoas, claro que o campeonato alagoano terminou, mas temos ainda a Copa Alagoas. Mas em meio a tudo isso, temos também o Asa, que se prepara para o Brasileirão da Série D. Aliás, não se prepara neste momento, até porque os jogadores ganharam aí uma semana de folga, mas a rapaziada tá trabalhando. Tem muito jogador nessa folga da semana trabalhando. Um deles, inclusive, é o que chegou agora, o Marcelo Toscano, Paulinho, Zulu, outros jogadores. O Thiago Papel também vem trabalhando, ou seja, é uma folga para descansar, mas a rapaziada tá mantendo a parte física aí onde eles estão. E destacando o Asa, claro, quem vai trazer informações do gigante do Alvinegro é o nosso repórter Eduardo Cardial. Olá, bom dia, um abraço para você. Tô chegando, tô aqui na área trazendo informações do Asa dentro do Jogo Rápido. A direção do Asa que continua no mercado da bola em busca de reforços para qualificar o time para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série D, com as datas ainda a ser confirmada, 12 ou 13. O Asa deve estrear lá no interior da Bahia contra a Juazeirense, no estádio Adalto de Moraes. As datas 12 ou 13, conforme eu disse. Só tem um detalhe: eu mantive contato com uma pessoa ligada à Juazeirense, trabalha na comunicação da equipe, inclusive, e essa pessoa me informou ao telefone que a Juazeirense tem uma preferência de data, prefere jogar no sábado, dia 12. É evidente que vai esperar um posicionamento da CBF, mas a Juazeirense pode até solicitar junto à CBF esse jogo contra o Asa na estreia da Série D ser no sábado, dia 12. Pelo menos é o que a assessoria de comunicação me informou ao telefone. Até lá, o Asa segue trabalhando. Evidentemente que nessa semana o Asa deu folga aos jogadores a semana após a decisão do campeonato estadual. O Asa volta aos trabalhos oficialmente na próxima segunda-feira. Portanto, tem alguns jogadores que, mesmo nesse período de recesso, de folga, eles estão trabalhando ou de forma particular ou em separado, até mesmo no clube, como é o caso do atacante Marcelo Toscano. E a qualquer momento a direção do Asa pode divulgar oficialmente outros nomes, como o próprio Pedro Michael, que eu citei durante a nossa programação, que a direção do Asa estava negociando com o atleta, faltando apenas a assinatura do contrato do jogador para ser vinculado à agremiação esportiva da Piraquense, como tem outros atletas também que o Asa segue contratando, segue negociando. O caso do Magno Souza, um volante que foi indicado pelo técnico Raniel Ribeiro, trabalhou com o Raniel no Serra Branca, jogou no Campinense, no Botafogo da Paraíba, entre outras equipes. Os contatos seguem acontecendo. Isso é uma situação. A outra situação agora em relação à categoria de base do Asa. Já começa a desfrutar de bons momentos, de boas notícias e de situações positivas a categoria de base do Asa, nessa parceria que faz com o Glauber, que é um ex-atleta que está trabalhando nessa base do Asa. É evidente que ele tem um leque de amizades e um leque de parcerias, e isso vem trazendo já frutos positivos para o Alvinegro Arapiraquense. 2 atletas da base do Asa, um de 17 e o outro de 13 anos, já estão fazendo uma avaliação em equipes consideradas maiores do que o Gigante Alagoano. O Aquiles, que é um atacante, ele está fazendo um período de avaliação no Clube de Regatas Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Se vai
vai passar ou não é uma outra situação, mas já começa a desfrutar de bons momentos. Então o Aquiles segue no período de avaliação do Flamengo e tem um outro atleta do Asa, me parece que Rafael, salvo engano o nome, que está fazendo avaliação no Sport Clube do Recife. São situações positivas e outros atletas podem ser também avaliados por equipes nessa parceria que o Glauber tem nesse leque de conhecimentos. Isso é importante, categoria de base não é despesa, é investimento. Apesar de muita gente, não é o caso do Asa, imaginar que categoria de base é despesa, mas não é. Base é investimento e é isso que tem que ser feito. Trabalhar as categorias de base para chegar bem e ter de repente um pouco mais à frente aquele Asa que jogou na Série B na época do Vica com 6 jogadores oriundos das categorias de base do Asa na equipe titular. Então, e o Asa precisa trabalhar essa base para futuramente também ter essa mesma situação que já teve um dia em seu futebol profissional. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, 7h18, estão aí as informações do Asa trazidas pelo nosso repórter Eduardo Cardeal, e só uma informação adicional, que inclusive, claro, a gente vai buscar outros detalhes, outras informações hoje, não só eu, mas também como o Alan Jones. O Alan falou isso, citou isso no programa Futebol Show, mas ontem eu busquei informações sobre o Kellyton, né? Alguns torcedores perguntaram se tem times ou clubes, melhor dizendo, interessados no Kellyton, que é natural pelo campeonato que ele fez. Eu entrei em contato ontem com uma das pessoas próximas do Kellyton. Um dos clubes que teve interesse no jogador foi o São Bernardo de São Paulo, e segundo o que eu pude apurar ontem, no meio do programa Futebol Show, quem entrou em contato também para saber a situação contratual do Kellyton com o Asa foi o CRB. Então são duas informações aí extras oficiais, claro, não tem nenhuma proposta, não tem nada concreto, são apenas interesses, que no futebol é totalmente normal, até porque o Kellyton fez um bom campeonato alagoano, aliás, um início de temporada excelente do Kellyton, com muita evolução, e como eu sempre falo, a camisa do Asa ainda tem muita representatividade, o Asa ainda é vitrine. Então, naturalmente, qualquer jogador que desempenhar um bom futebol, que performar bem no Asa, ele vai gerar interesses em outros clubes, o que é totalmente natural. Então, alguns clubes podem aí tentar tirar o Kellyton do Asa, mas para o Asa, aliás, para o Kellyton sair, se sair, obviamente, ele tem contrato com o Asa até 2027, tem uma multa. Então, o clube que tentar ou querer, tiver esse interesse no Kellyton, é só pagar a multa e aí contrata o jogador. Mas as informações são essas, de bastidores, claro. São Bernardo tem interesse no atleta, inclusive entrou em contato com alguns representantes do jogador, e o CRB passou o bizu para saber como é que está a situação contratual do Kellyton. O Kellyton tem contrato com o Asa até 2027, ou seja, só sai com a multa. Pagou a multa, aí a conversa é outra. E agora, saindo das informações do time alvinegro, para ir para as informações do tricolor de Palmeira dos Índios, com o nosso repórter Valmir Lopes, ele que vai trazer informações aí do CSE, que entrar em campo no próximo domingo contra a equipe do CSA pelo jogo de volta da Copa Alagoas. Bom dia, Valmir. Bom dia para você, André Áviles. Bom dia para os amigos que acompanham o Jogo Rápido na manhã desta sexta-feira, trazendo as informações do tricolor palmeirense, que continua trabalhando, se preparando para enfrentar o CSA no próximo domingo, 16 horas, partida válida pela semifinal da Copa Alagoas. A boa notícia é que os atletas Índio e também João Pedro ontem já retornaram aos trabalhos aqui no Juca Sampaio, treinaram com todo o elenco tricolorido, sendo que o Luan e também o Matheus Rosas, esses dois ainda estão trabalhando à parte, estão em transição. Vamos aguardar se daqui para amanhã esses atletas reúnem condições de atuarem diante da equipe do CSA. Hoje à tarde, 15h30, teremos coletiva pronto aqui no estádio Juca Sampaio, onde o técnico Carlos Eduardo Parreira
vai ajustar a sua equipe para enfrentar o CSA, sendo que amanhã às 9 horas teremos uma espécie de recreativo aqui no Juca Sampaio. Expectativa de uma vitória importante do CSE para que possa passar para as finais da competição, principalmente porque o CSE não perdeu dentro de casa, perdeu apenas uma partida fora para o CSA domingo passado pela semifinal, e o torcedor está bastante confiante, comprando os ingressos ao preço de R$20, a casadinha R$30, e a expectativa de um grande público no próximo domingo aqui em Palmeira dos Índios. CSE e CSA jogarão pela última partida pela semifinal da Copa Alagoas às 16 horas no Juca Sampaio. De Palmeira dos Índios, com informações do CSE, reportagem Valmir Lopes. Muito bem, 7h23, está aí as informações do CSE, que entra em campo no próximo domingo, como o Valmir disse, contra o CSA às 16 horas pela semifinal da Copa Alagoas, com transmissão exclusiva do NN Play. Não só esse jogo, mas o jogo também lá em Penedo, entre Penedense e Coruripe, os dois que se enfrentam também em jogo de volta pela Copa Alagoas. Agora, falando ainda, claro, do futebol alagoano, já vou falar sobre a seleção brasileira, tem os estaduais também, mas antes disso, vamos destacar aí o comentário de hoje de Viderlan Araújo, ele que traz o seu comentário falando da expectativa desta partida de hoje na Copa do Nordeste entre CRB e Ferroviário. Bom dia, Canhão. Olá, amigos da NN, um grande abraço ao pessoal do Jogo Rápido. Estamos chegando nesta sexta-feira, projetando, claro, tudo aquilo que se espera para o jogo desta noite do CRB contra o Ferroviário do Ceará. É importante colocar que o CRB, depois da conquista do título estadual, voltará a campo e com uma motivação para poder conquistar uma vitória diante do quadro desesperador que o adversário passa na competição. O CRB precisa vencer para poder alimentar as possibilidades também de alcançar essa classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste. Como finalista da competição no ano passado, é fundamental que a equipe comandada pelo técnico Humberto Lousa venha com força máxima para esse compromisso, para alcançar esses 3 pontos. Até porque todos nós sabemos que, pelo que o CRB projeta para 2025, é importante também uma passagem de fase na Copa do Nordeste, agregando, claro, ao compromisso de ter vencido o Campeonato Alagoano, conquistando pelo 4º ano consecutivo essa vitória, esse título de ser o melhor do futebol de Alagoas. Nós vamos à noite trazer detalhes a respeito desse assunto direto do Estádio Repelé, aqui na programação da NN. Um forte abraço. Muito bem, 7h25, trazendo agora as informações dentro do giro do placar esportivo. Eu vou deixar a seleção brasileira para o fim, porque eu vou comentar sobre o jogo, né? Eu acompanhei, claro, a partida, porque primeiro eu vou trazer as informações do CRB e do Ferroviário. A provável escalação do CRB para esse jogo da 6ª rodada da Copa do Nordeste entre CRB e Ferroviário, inclusive trazendo também as informações da tabela na situação do CRB. Seguinte, o Matheus Albino no gol, é a provável escalação do CRB. Matheus Ribeiro na lateral direita, ou Rainer, eu acredito que seja o Matheus, Miranda e Henry. A dúvida é o seguinte, inclusive o Jorge Moraes, nosso comentarista, trouxe essa informação no meio de semana. Eu acho que convenceram o Miranda a jogar esse jogo, porque ele tá de saída do CRB. E aí, na sequência, a zaga com Miranda e Henry e o William Bahia, que não estava jogando no Campeonato Alagoano, mas é o lateral esquerdo titular do Humberto Lousa. Natan Melo, Igor Meritão e GG. E aí tem a dúvida se entra o Danielzinho no lugar de um dos volantes, Tiaguinho, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Esse deve ser o time que vai enfrentar, o time do CRB, que vai enfrentar a equipe do Ferroviário, lá do Ceará. E a situação do CRB na tabela é a seguinte, o CRB que é do Grupo A, né? No Grupo A ele é o 5º colocado, tá fora da zona de classificação, tem 6 pontos e hoje precisa mais do que nunca vencer o seu jogo, porque chegaria, obviamente, a 9 pontos, e essa vitória do CRB é obrigatória para continuar na briga por classificação, porque o Souza venceu o Fortaleza por 2-1 e chegou a 9 pontos também. E aí, se o CRB vencer hoje, ele vai para a última rodada, claro, com chance de classificação, só que enfrenta o Fortaleza lá no Ceará na última rodada, e o Souza também no Ceará enfrenta o Ferroviário. Ou seja, essa vitória, essa partida de hoje do CRB vale muita coisa em termos de classificação. Tem que vencer de todo jeito. É claro que é favorito, eu acho que vence, inclusive.
Ferroviário que vem numa sequência muito ruim. Então o CRB aí vira a chave do título do Campeonato Alagoano para jogar agora a Copa do Nordeste. Destacando agora o futebol alagoano, a Copa Alagoas, né? Falando de Copas, a Copa Alagoas em sua fase de semifinal, os jogos de volta, como eu falei anteriormente. Em Palmeiras dos Índios, CSE e CSA. Às 16 horas vão se enfrentar no estádio Juca Sampaio. Primeiro jogo, 1-0 para o CSA. E a expectativa é que o CSA vá com o time principal para jogar contra a equipe do CSE, para matar logo essa situação de semifinal lá no Juca Sampaio. No outro jogo, na outra partida, no Alfredo Lee, em Penedo, também às 16 horas, com transmissão do NN Play, o Penedense vai receber o Coruripe. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1 e o Penedense joga em casa agora tentando essa classificação. Deixa eu trazer aqui alguns estaduais que estão em seus jogos, aliás, um só no jogo de volta esse fim de semana e outros nos jogos de ida. No Baiano, o Vitória e o Bahia, o Bavi, só que é Vibá, porque o jogo vai ser lá no Barradão. Domingo se enfrentam. Primeiro jogo, o Bahia venceu por 2-0. Inclusive, foi por isso que o Bahia veio para jogar contra o CSA pela Copa do Nordeste com o time reserva, porque tinha essa final aí, tem, melhor dizendo, essa final para jogar contra a equipe do Vitória. Ainda no Nordeste, o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano acontece amanhã, entre Retrô e Sport, às 16h30. O Retrô tentando mais uma vez conseguir esse título inédito da primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Pertinho aqui da gente, lá em Sergipe, o Itabaiana e o Confiança de novo fazem a grande final. O primeiro jogo acontece lá no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, amanhã também às 16h30. E outro campeonato que tem final neste fim de semana, que aí não é perto da gente, é lá em Goiás, o jogo de ida entre Anápolis e Vila Nova, que acontece também no fim de semana. E ontem nós tivemos, deixa eu pegar aqui a tabela, inclusive, das eliminatórias, para trazer informação. Eu vou trazer primeiro a informação de como é que ficou a tabela das eliminatórias para a seleção brasileira, porque a seleção ontem, lá no estádio Mané Garrincha, venceu a equipe da Colômbia por 2-1. Quem venceu também foi o Peru por 3-1 a Bolívia, e o Paraguai venceu o Chile por 1-0, que o campeonato do Paraguai em termos de recuperação é muito grande, viu? Porque o Paraguai no início das eliminatórias estava uma tiriça danada e agora já está aí na sua na faixa de classificação, na zona de classificação. Então, com essa vitória, o Brasil chegou a 21 pontos, é agora o segundo colocado, pode perder, claro, a segunda colocação para o Uruguai, que enfrenta a Argentina, e tem aí essa possibilidade de pelo menos terminar em terceiro na competição, nessas duas rodadas, melhor dizendo, das eliminatórias. O Brasil volta a campo agora na terça-feira, às 21 horas, contra a Argentina, lá no Monumental de Núñez. Falando um pouco desse jogo, né, trazendo o meu comentário sobre a seleção brasileira, até os 15 minutos do primeiro tempo, a gente pode dizer que houve uma evolução da seleção, principalmente no aspecto ofensivo, né? O Brasil vem se mostrando um time muito vertical, não é aquela equipe que tem muito a bola, que cadencia, que temporiza, que faz o adversário balançar o seu balanço defensivo. Só que nesses movimentos iniciais, a Colômbia não tinha encaixado a marcação, porque a Colômbia tem uma característica de marcar em cima. Adianta suas linhas para tirar, inclusive, os espaços da saída de bola dos seus adversários, e vem fazendo isso contra o Brasil há algum tempo, né? Nos últimos jogos, principalmente, por isso essa dificuldade da seleção brasileira. E aí, quando o Brasil consegue fazer o gol, logo após a Colômbia encaixa a sua marcação para não deixar o Brasil sair com tanta velocidade e deixar principalmente seus principais jogadores jogarem de frente, melhor dizendo, para terem a bola, para ter essa capacidade de buscar as costas da defesa, o Brasil mostrou de novo algumas dificuldades e mostrou de novo alguns problemas. Para mim, o principal são as iniciações das jogadas, as origens, né? A saída de bola do Brasil. O Brasil tem dificuldades para sair jogando, e ontem ficou claro mais uma vez. Quando a Colômbia conseguiu tirar o espaço dessa saída, o Brasil explorou muito, abusou até, né, de bolas longas, ou então o passe já saía com mais apertado. A Colômbia conseguiu, por exemplo,
deixar o Vinícius jogando de costa, o Rodrigo jogando de costa, os jogadores do meio de campo do Brasil, o Rafinha também. Então, tinha muita dificuldade porque não havia uma aproximação. O que dá para perceber da seleção brasileira nas suas saídas de bola é que não tem movimentos coordenados. Ontem o Brasil, por exemplo, jogou basicamente num 4-2-4. Com 4 jogadores à frente, tendo característica de ter a bola, de velocidade, do 1 para 1, mas não tem aquele jogador que cadencia o jogo, por exemplo, entre aspas, que consegue fazer isso muito bem. Ontem não conseguiu. O Rames. O Brasil não consegue controlar o jogo e também, em termos de ações, diminuir um pouco a intensidade quando se é necessário, quebrar o ritmo do adversário. Ontem o Brasil não conseguiu. É claro que é uma vitória importante, é claro que deu esses 3 pontos que deixa o Brasil numa situação mais confortável, mas a gente não pode fechar os olhos para mais uma atuação abaixo daquilo que o Brasil pode produzir. A seleção brasileira pode jogar mais que isso. Ontem, mais uma vez, quem venceu o jogo para a seleção brasileira foi a individualidade do Vinícius Júnior, que no fim do jogo colocou a bola embaixo do braço e fez, não, deixa que eu resolvo. E conseguiu resolver. Então o Dorival ainda parece que não consegue fazer com que a seleção consiga produzir ainda mais pelo material humano que tem. É um time, principalmente na defesa, que em alguns momentos desconecta, desorganiza. Ontem aconteceu mais uma vez, principalmente quando enfrenta times como a Colômbia, que é um time que se movimenta muito, que tem muita articulação, que tem triangulações em todas as faixas do campo, que consegue balançar a defesa do adversário, e fez isso ontem no segundo tempo com o Brasil quase a todo momento. Então o Brasil pouco jogou no segundo tempo com a bola, forçou muito. Então são problemas, são dificuldades que o Dorival vai ter que achar solução, mas já está em tempo. A gente fala da seleção brasileira, eu sempre cito, a seleção é diferente de clube. Os jogadores se encontram de 3 em 3 meses ou mais. Então é difícil, o tempo é curto de trabalho. Para o jogador que vem, hoje na seleção brasileira, cada um jogador, a maioria joga um na Inglaterra, um na Espanha, um na França, alguns no Brasil. Então, quando se juntam, é claro que é difícil essa assimilação, mas eu acredito que já está em tempo, e aí é trabalho do técnico. Eu vou sempre repetir, quando o Brasil, nos últimos anos, nas eliminatórias, passava o carro para cima de todo mundo, que ganhava com facilidade jogando no Brasil, jogando fora de casa, quando era o Tite, parecia fácil, né? O Tite fez parecer fácil naquele momento. Mas ontem, apesar da vitória, o Brasil não jogou o que pode ainda, o que deve jogar, principalmente pelas peças que tem. O Dorival vai ter trabalho e está tendo trabalho, mas parece, fazendo uma analogia, que a seleção brasileira em conjunto é uma Ferrari, mas está sem motorista. É o que dá para entender pelo que vem acontecendo com a seleção brasileira nesse período de Dorival Júnior, que ontem, mais uma vez, teve uma incoerência. Ele convocou o Matheus Cunha como meia, que o Matheus vem fazendo uma função diferente lá no Wolverhampton, na Inglaterra. Ontem colocou o Matheus de centroavante. Incoerência, de novo. Mas a vitória valeu, no entanto, o desempenho foi abaixo daquilo que a gente espera e que o Brasil pode jogar, principalmente pelas peças que tem, especialmente no setor ofensivo. Mas vamos torcer que consiga fazer um bom jogo contra a Argentina na próxima terça. Portanto, com estas informações e este comentário... Oi? Rapaz. O Marco me lembrou. Essa semana são 2 dias seguidos. Eu acho que eu vou fazer aqui, vou fazer um Instagram. O Carlos Ani, ele tá me aperreando para eu fazer um Instagram de palpites. Vai ser André Bet. Aí só não pode o Tigrinho. Coloca aí, por favor, Marco, o que eu falei ontem. É porque a seleção brasileira... Vai ser 2-1 Brasil hoje. Eu acho que vence o Brasil. 2-1. Com toda... Acertei Bahia 2, essa semana, viu? Acertei Bahia 2, CSA 1. Brasil 2, Colômbia 1. Hoje eu disse que seria 2-0 CRB contra o Ferroviário. Vamos ver o que vai acontecer. Agora sim, depois dessa participação ontem do André Bet, finalizamos agora o Jogo Rápido desta sexta-feira e voltaremos a falar de futebol a partir das 19 horas dentro do Futebol Show. Inclusive, para você que também quer acompanhar CRB e Ferroviário, teremos também transmissão no NN Play, direto do estádio Rei Pelé. Portanto, um grande abraço e um bom dia para você.